E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Show, né? Graças a Deus, começando mais um ano de um projeto maravilhoso, a Academia Enem. Nesse ano, desejo que todos logrem êxito na vaga dos vestibulares que pretende vir a enfrentar. E que os que estão ainda na fila de espera aí, vão sendo chamados e que possam entrar no curso que vocês desejam. Antes de começar a aula, acho que... Vamos ver aqui, estou aprendendo aqui, estou reaprendendo aqui, meu amiguinho. Opa, pronto. Tá tudo bem? Ótimo. Bem, pessoal, então é o seguinte, antes de começar a aula, eu acho que uma coisa que tem que ser falada nessa vida é que, independente do rumo que nós optamos aí, devemos sempre pautar duas coisas. Primeiro, respeito a si, respeito aos outros e que vocês sejam felizes. Não caia na loucura desse mundo, não caia nessa vibração de competição acima de tudo. Sejam felizes, é o que importa, o resto é detalhe, tá ok? Então vamos lá, moçada. Hoje vamos falar sobre a reprodução humana e, a falar sobre reprodução humana, devemos começar a falar sobre o sistema genital masculino e o sistema genital feminino, ou, se preferir, aparelho reprodutor masculino e aparelho reprodutor feminino, ok? Muito bem, o que acontece? Ainda na fase de embrião, o aparelho reprodutor masculino, ele não tem uma definição, assim como o aparelho reprodutor feminino. Acontece o seguinte, acontece que existe a expressão do cromossomo Y, que é essa expressão do cromossomo Y, que vai fazer a estrutura genital indiferenciada a transformar-se em sistema reprodutor masculino, através de quem? Da ativação dos hormônios que vão gerar essa diferenciação, ok? Então você vê que até uma certa fase não há uma definição sexual. A partir da ativação de um gene presente no cromossoma Y, é que ele vai diferenciar-se para o sexo masculino. A não presença desse gene, ou então a não expressão desse gene, irá fazer que a estrutura desenvolva-se para o sistema reprodutor feminino. Então, a presença do Y é que vai definir o sexo masculino, e a ausência do Y definirá sexo feminino, ok? No caso do sexo feminino, teremos o quê? 2 vezes o cromossomo X sexual, o que vai fazer essa expressão ser ativada e ser diferenciada. Tudo bem? Então assim, a gente vai começar a trabalhar agora o aparelho reprodutor masculino. Bem, o aparelho reprodutor masculino, ou então sistema genital masculino, ou então sistema reprodutor masculino, ele tem toda uma arquitetura e fisiologia voltada para a quantidade. Basta imaginar, por exemplo, que o sexo masculino, ele produz gametas aos milhões, e lançam esses gametas num fenômeno chamado de ejaculação, cerca de 80 a 120 milhões de espermatozoides. E essa produção, quando começa, ela é contínua. E quando chega a andropausa, que é a menopausa masculina, ela vai ocorrer de forma suave até ela parar. Então não existe uma interrupção abrupta desse processo. Assim, o aparelho reprodutor masculino, ele visa a quantidade ao invés da qualidade. Até porque quem é que vai escolher o gameta que será fecundado? Será o sexo feminino. E vamos explorar isso aqui hoje, ok? Pois bem,
o aparelho reprodutor masculino, você vai ter quem? Testículos, que é exatamente a estrutura que vai produzir os gametas e também vão produzir os hormônios voltados para a reprodução. Temos também o epidídimo, que é a estrutura que vai armazenar os espermatozoides produzidos. Depois nós temos os canais deferentes, que irão conduzir os espermatozoides ao ducto ejaculatório. Em seguida temos as glândulas seminais e a próstata, que irão produzir o sêmen, que é exatamente a porção líquida e nutritiva que vai abrigar e nutrir o espermatozoide durante o processo pré-fecundação. Não bastando isso, temos também quem? Temos o ducto ejaculatório, que é o canal que se conecta à uretra, para que lance, o sêmen à uretra e esse seja liberado. Não bastando também, nós temos quem? A glândula bulbo-uretral, que irá produzir o líquido pré-ejaculatório, cuja função é limpar a uretra, para que esse sêmen ele possa sair estéril, não haja nenhum tipo de contaminação. Depois, nós temos quem? O pênis. Esse pênis é o órgão copulador masculino. É ele responsável pela inseminação do gameta em direção, certo, ao útero e depois às trompas, ou melhor, as tubas uterinas à fecundação. Ok? Então vejamos aqui cada termo. O pênis, como eu falei para vocês, é o órgão copulador. Esse órgão copulador, ele vai ser formado por corpos cavernosos, estrutura essa que vai ser responsável pela ereção. Na extremidade do pênis, irá possuir a glande, que seria quem? Estruturas ricas em vasos sanguíneos e terminações nervosas, responsável pelo estímulo do orgasmo, que é cobrido por uma membrana denominada de prepúcio, cuja função é proteger a glande contra qualquer impacto ou atrito. Logo depois, nós temos quem? Nós temos o escroto, que é exatamente a bolsa que a qual vai abrigar os testículos. Essa bolsa vai abrigar os testículos, por quê? Porque os testículos, eles vão trabalhar cerca de 2 a 3 graus a uma temperatura inferior do corpo humano. Assim, a temperatura ótima da atividade enzimática para a espermatogênese ocorre que? Ocorre por volta de 34, 35 graus. Depois nós temos quem? Os ductos deferentes, como falei para vocês, que é um par de tubos que vai conduzir o gameta masculino ao ducto ejaculatório. Esses ductos deferentes, eles são exatamente locais que ocorrerão quem? Os cortes da vasectomia, que daqui a pouco vou mostrar sobre isso. Depois nós temos quem? Nós temos as glândulas seminais e a próstata, que vai produzir o sêmen. Essas glândulas seminais, elas ficam exatamente na base, onde vai quem? Vai lançar a secreção, juntamente com quem? Com o líquido prostático, que vai formar quem? O sêmen, ok? Então, e como é que seria no caso o processo? Ah, está aqui. Isso aqui é um detalhamento dos testículos. Eu queria chamar a atenção de quê? Eu queria chamar a atenção que esses testículos vão possuir que estruturas? Vão possuir os chamados túbulos seminíferos, que vai ser o local onde vai ocorrer a espermatogênese. Vai ter também umas células, chamadas de células intersticiais, responsáveis pela produção dos hormônios sexuais masculinos, que se resume em a testosterona. E também temos uma estrutura de células, chamada de células de Sertoli. Essas células de Sertoli vão ser estruturas que irão estimular a espermatogênese. Você vê que anexo aos testículos tem o epidídimo, que armazena espermatozoides prontos, e na saída do epidídimo, você tem quem? Os ductos deferentes, onde o qual vai ser quem? A condução dos espermatozoides ao ducto ejaculatório. Ok?
Bem, e a espermatogênese? Como eu falei para vocês no começo da aula, a espermatogênese é um processo quantitativo, ou seja, ele vai ter um processo em que produz gametas aos milhões. Você vê, por exemplo, que a célula germinativa, que é uma célula de carga genética diploide ou carga genética completa, ela vai gerar 4 espermatozoides. E as etapas seriam quais? Você vai ter o período do crescimento, que é o período germinativo, aliás, a multiplicação, né, o período do crescimento, onde você vai ter quem? As mitoses sucessivas, e que depois essas células vão aumentar de tamanho, onde você tem quem? O período do crescimento. Nesse crescimento, o que era espermatogônia, irá tornar-se quem? Espermatócito 1. Esse espermatócito 1, uma vez de volume considerável, de material genético já duplicado, ele vai entrar na fase de quem? De maturação. Maturação é exatamente os eventos da meiose, onde você vai ter a meiose 1, que vai dividir essas células já à metade em termos de carga genética, formando assim quem? O espermatócito 2. Esse espermatócito 2 vai sofrer uma outra divisão meiótica, dessa vez a chamada equacional, formando 4 células com metade da informação genética, que vai ser quem? A chamada espermátide. Quando esse período termina, essa espermátide, geneticamente, ela já está apta, gente, a fazer um processo de quem? É um processo da fecundação. O problema é que ela não está fisiologicamente e estruturalmente apta a fazer quem? A fazer esse processo de fecundação. Por quê? Porque falta uma estrutura para caminhar o gameta, certo? Até ao gameta feminino. Que aí você entra no processo de quem? Da espermiogênese, que é exatamente o processo da citodiferenciação, ok? Então você vai ter esse mecanismo. Então nós temos a fase de multiplicação dos gametas, das espermatogônias, né? Depois eu vou ter uma fase de crescimento da espermatogônica, formando quem? Espermatócito 1. Depois eu vou ter a maturação, que vai ser o processo de mitose. E por fim, eu vou ter quem? Eu vou ter a espermiogênese ou citodiferenciação, formando quem? O espermatozoide. Que por falar nisso, temos quem? Temos essa regulação hormonal. Essa imagem, gente, não te preocupa, tem na tua apostila, tá certo? Eu vou até dizer qual a página para ser mais exato. É na página, deve ser a 67, quer ver? Se eu decorei bem esse material. Isso, página 67. Isso é uma regulação hormonal do processo da espermatogênese, que é um processo contínuo. O que você vai ter? Enquanto o FSH, ele estimula as células de Sertoli a fazer a espermatogênese, o LH estimula as células intersticiais a produzir a testosterona. Então fique ligado, FSH, multiplicação de células para formar gametas. LH estimula quem? Produção de testosterona, ok? Então vamos lá. Esse é o espermatozoide. O espermatozoide é uma célula, né, bastante versátil. Ela vai ser uma célula compactada e capaz de armazenar uma grande quantidade de energia. Na ponta dele você tem um acrosoma, que vem do complexo golgiense, onde você armazena as enzimas para fazer a perfuração da fecundação. No núcleo, você vai ter a carga genética que vai dar a sua dose para a formação de um novo ser vivo. Você vai ter a peça intermediária, peça esta que é repleta de mitocôndrias, cuja função é fornecer energia na forma de ATP, para que haja o batimento da cauda, e que desse batimento da cauda você tenha quem? Os movimentos do flagelo, que é exatamente responsável pela locomoção do espermatozoide em direção ao gameta feminino, ok? Vamos lá. A vasectomia, como eu falei para vocês, é a intervenção cirúrgica cujo objetivo é evitar a contracepção. É um método contraceptivo.
né? A vasectomia, ela tem o quê? É o corte, é a cisão dos ductos, ou então dos canais deferentes, que vão impedir o espermatozoide em direção quem? Em direção, certo, ao líquido seminal, e esse líquido seminal ele vai sair sem gametas, ok? Então, na vasectomia, você não tem o processo de quem? O processo da liberação de gametas no sêmen, tá ok? Então você vai ter quem? Você vai ter o corte. O homem, ele continua a ter a ereção, ele continua a ter ejaculação, ele tem uma vida sexual completamente normal. A diferença é que ele não irá liberar mais gametas, porque existe uma barreira cirúrgica que impede tal processo. Ah, Marcelo Henrique, existem outros métodos contraceptivos para o homem? Sim. O método contraceptivo mais famoso de todos, que além de impedir a concepção, ele também vai prevenir uma série de doenças sexualmente transmissíveis. É o uso do preservativo, é a camisinha, tá certo? É esse método contraceptivo do homem, que é o que? Extremamente eficaz em termos de quem? Da geração de filhos, ele não vai gerar filhos, como também vai evitar quem? Uma série de doenças sexualmente transmissíveis, ok? Aparelho reprodutor feminino. O aparelho reprodutor feminino, ele, diferente do aparelho reprodutor masculino, ele visa o quê? Ele visa o abrigo, ele visa aspectos qualitativos. Olha só, o aparelho reprodutor feminino, ele é tão seletivo, mas tão seletivo, que enquanto que o homem libera gametas aos milhões, a mulher libera apenas um gameta a cada 28 dias. Aí você já tira, né, essa questão do abrigo. Meu amigo Dionísio, salve Dionísio, tudo bom? Obrigado, viu amigo? Vamos lá. Bate aqui a foto do gordo. Isso, obrigado. Vamos embora. Então, o que eu estou falando para vocês? O aparelho reprodutor feminino, ele vai ter essa função. Até porque é ele que vai ser quem? O responsável pela nova vida. É ele que vai abrigar e vai fazer a fase mais mágica da vida, que é a formação, né, de um novo ser vivo. Então você vê que ele tem todo o aspecto anatômico e fisiológico para quem? Para abrigar uma nova vida, certo? Começamos com quem? Começamos com os ovários, que são glândulas anfícrinas, cuja função é o quê? É produzir os hormônios sexuais femininos, estrógenos e progesteronas, que entre outras funções dos caracteres sexuais secundários femininos, também irá o quê? Promover a ovulogênese e o ciclo menstrual, que combina com a ovulação e termina com quem? Com um novo ciclo ao descamar o endométrio, ok? Depois nós temos quem? As tubas uterinas. Essas tubas uterinas, elas vai ser quem? O local da fecundação. O terço distal da tuba uterina, que é aquele que está próximo ao ovário, vai ser o local da fecundação. Marcelo Henrique, o que é que o senhor quer dizer com terço distal? É que terço distal seria quem? Aquela parte final da tuba uterina, que está próxima ao ovário, e é exatamente que é o local onde vai ter quem? A eventual fecundação. Ok? Muito bem. Depois nós temos o útero, que é o órgão gestacional. Geralmente o útero, na proporção, é mais ou menos do tamanho de um punho fechado. O meu útero é desse tamanho, por exemplo. Grande não? Certo? Ele é um punho fechado, e ele é responsável por quê? Para abrigar a estrutura fecundada e gerar uma nova vida. A título de curiosidade, o útero na gestação, ele aumenta até 50 vezes o seu tamanho. A título de ilustração, certo? O útero ele aumenta até 50 vezes o seu tamanho durante a gestação. Esse útero, ele vai ter um músculo chamado de miométrio, que é um músculo liso de contração lenta e involuntária. É esse músculo que, quando se contrai de forma intensa, é responsável pela cólica menstrual. Então, a cólica menstrual é nada mais nada menos do que uma contração intensa do útero, certo? Para quê? Para promover a descamação de uma estrutura chamada de endométrio, ok?
É por isso que os remédios que se usam para combater a cólica menstrual são chamados de antiespasmódicos, porque vai regular os espasmos que ocorrem no útero de quem? Causando pela cólica menstrual. Depois do útero, nós temos quem? O colo uterino, que é a base desse útero. Esse colo uterino é exatamente onde você tem quem? A conexão com quem? Com a vagina. A vagina, no caso, é o órgão copulador feminino, formado pelo canal vaginal, formado por uma membrana chamada de ímen, que está associada em algumas sociedades ainda atrasadas, né, no processo da virgindade, ok? E a genitália externa, formada por quem? Formada pela vulva. Essa vulva é formada pelos pequenos lábios, que tem uma estrutura tecidual semelhante ao do saco escrotal, e os grandes lábios, que tem uma estrutura tecidual semelhante ao da pele, ok? Acima do canal vaginal existe o clitóris, que é o órgão copulatório, não, é o responsável pelos estímulos e pelo orgasmo feminino. Esse clitóris, ele vai ter quem? Ele vai ter uma membrana que vai recobri-lo, e próximo ao clitóris existe o canal da uretra. Ou seja, a mulher, ela vai possuir dois canais: o canal reprodutor, que é o canal vaginal, e o canal da uretra, responsável por quem? Pela excreção, ok? Isso aí é tudo que eu falei para vocês, né? O pudendo feminino é a região que é a vagina, que é a porção externa, é formado por quê? Pelos pequenos lábios e os grandes lábios, ok? O útero é o órgão responsável pela gestação, só para a gente repetir. As tubas uterinas é o local da fecundação. E o ovário, glândula mista ou anfícna, responsável por quem? Pela liberação dos óvulos já produzidos no processo de ovulogênese, e também responsável pela produção de quem? Dos hormônios sexuais femininos, responsável por quem? Pelo ciclo menstrual, pela ovulação e pelos caracteres sexuais secundários femininos, ok? Aqui é um detalhe, só para a gente reforçar, né? Aquela imagem é só para uma imagem geral, essa imagem agora detalhada, você vê quem? Você vê o ovário, né? Próximo ao ovário você tem umas fímbrias, né? Que vão recolher o óvulo que vai ser liberado, e é nesse local que é o texto distal, onde você vai ter a possível fecundação. Essa tuba vai se conectar ao útero. A estrutura fecundada, quando chega no útero, você vai ter Você vai ter a nidação, que é exatamente o processo gestacional, tá certo? E é o útero que vai ser essa estrutura responsável pela formação de uma nova vida. Vamos lá. A ovulogênese. A ovulogênese, gente, é a gametogênese feminina. Ela é um processo extremamente qualitativo. Não se apega aos detalhes textuais, não. Eu quero que você se apegue ao seguinte: vocês estão vendo que tem uma célula diploide, e no final só vai formar um gameta feminino. Ou seja, para cada ovogônia se forma apenas um gameta feminino. É por isso que eu falei para vocês que o sistema reprodutor feminino, ele é qualitativo. E não é bem assim também não, viu? O que acontece? A multiplicação das ovogônias começa ainda na mulher, ainda na fase embrionária. Ou seja, a mulher ainda embrião, ela começa o quê? A multiplicar suas ovogônias. Antes dela completar 1 ano de vida, ela para de multiplicar essas ovogônias, e elas vão passar por uma fase de quem? De crescimento. Pessoal, quer dizer que o crescimento vai por volta do 1º ano de vida, até quando? Até próximo à puberdade. Então você vê que são o quê? São quase 9 anos trabalhando no gameta feminino para que ele possa receber, né, a porção masculina e formar aqui uma nova vida. Depois, esse ovogônio que está crescendo, vira ovócito 1, esse ovócito 1 entra em meiose e vai formar o ovócito 2. Perceba que na primeira meiose já tem uma célula maior e outra menor. Essa célula menor, chamada de glóbulo polar, ele vai se dividir ainda, mas está condenado ao quê?
A desaparecer. Resta somente quem? O ovócito 2. E esse ovócito 2 ainda vai o quê? Sofrer uma outra divisão para virar óvulo. Só que essa divisão é incompleta, certo? Ela vai parar numa fase da meiose e só vai concluir se houver fecundação. Então, você vê que é um processo extremamente qualitativo, tá certo? De forma que estima-se que a mulher, ela vai ter em torno disponível na sua vida toda, de 400 a 500 óvulos viáveis à fecundação. Se você pegar esse valor, 400, e dividir por 12, dá o quê? Dá 200 por 6, 100 por 3, dá 33,333, né, ciclos. Por que eu estou falando disso aí? Essa aí é o tempo de vida fértil da mulher, que vai da menarca, que é o primeiro ciclo menstrual, até a menopausa. Então, é um intervalo de 33 anos. Então, vamos fazer uma estimativa rápida. A mulher, vamos supor que ela comece sua ovulação por volta dos 11 anos. Estima-se que ela vai entrar em processo de menopausa por volta dos 44, 45 anos. Estima-se. Tá certo? Isso eu estou dando o valor mais curto, que é 400. Pode ser que o valor seja o mais elástico, 500. Se for 500 mais elástico, se você fazer uma divisão rápida, dá o quê? Dá 250 por 6, 125 por 3, dá um pouco mais ou menos 41,3. 42 anos, mais ou menos, de vida fértil. E aí vai ser quem? Mais 10 anos do processo. Tá certo? Então, a vida fértil feminina é mais ou menos essa. Agora tem um detalhe interessante a se dizer. Mulher que começa o ciclo menstrual mais cedo, não significa dizer que ela vai ter a menopausa mais cedo. Assim como também, iniciar o ciclo menstrual mais tarde, não significa dizer que ela vai ter a menopausa mais tarde. Isso também não é uma regra não, viu meu povo? É bom que se diga claramente isso. Então, de repente, a mulher pode começar o ciclo menstrual bem tarde, por volta dos 13 anos de idade, e de repente ter a menopausa por volta dos 40 anos. Pode acontecer isso. Assim como também ela pode ter quem? Ela pode começar o ciclo menstrual aos 11 anos de idade e ter a sua menopausa por volta dos 50 anos. Então, isso não vai ser uma regra clara, né? Isso não é poesia, isso é um fato. Mas cada mulher é um universo só. Então, não existe uma regra quanto a isso. Essa é a verdade. Tudo bem? Vamos lá. Para detalhar mais ainda, eu tive a preocupação e coloquei essa imagem aqui. Aí você vê novamente o período germinativo, que é na fase embrionária até completar cerca de 1 ano de vida. Depois o crescimento, que vai ser quem? Toda a sua infância e quase puberdade. Depois você vai ter quem? A maturação, que vai ser aquele período, né, do início da puberdade próximo à menarca. Tá certo? Você vai ter, para cada ovogônia, um gameta só é formado. Enquanto que no sexo masculino, para cada espermatogônia, 4 espermatozoides são formados. Vamos para frente. Aqui é o ciclo menstrual. Não se assuste se a imagem está muito confusa. Eu destrinchei essa imagem, tá, gente? Não se assuste. No ciclo menstrual, eu queria só chamar a atenção a vocês, que ele vai ser um ciclo de em torno de 28 dias, onde você vai ter uma estrutura que vai ser maturada, vai estar em crescimento. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o mouse aqui. Vou ver aqui. Opa, volta. Aí, eu já entreguei o jogo para vocês. O laserzinho aqui, como é que é, hein? Me ajuda aqui, por favor. Ô, senhor, obrigado pela gentileza, viu? Você é muito gentil. Vamos lá. É porque broco é para eu te contar, viu? Show de bola. Beleza, aqui, ó. Eita. Volta, Marcelo Henrique. Pronto. Não dá para ver, não. Caiu uma lágrima agora no olho. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Rapaz. Será que vai dar certo esse negócio aqui? Vai dar. Peraí. Vamos ver aqui. Não, deu não. Não, tudo bem. É o seguinte, eu quero mostrar para vocês que você vai ter a estrutura crescendo, certo? E vai dar um momento da ovulação que ele se rompe. Então você tem uma fase antes da ovulação, que chamamos de fase
pré-ovulatória, tá certo? Que é uma fase que ele acumula a secreção e depois ele rompe. Esse rompimento caracteriza quem? A ovulação. Depois ele começa a fazer uma cicatrização da estrutura, que é exatamente quem? A fase secretória, certo? Ou a fase pós-ovulatória. Se houver fecundação, bem, ele sustenta o processo. Se não houver, essa camada, né, embaixo aqui, essa camada, que é a camada do endométrio, ela vai se descamar e vai o quê? Vai ser liberada, iniciando assim uma nova menstruação, um novo ciclo menstrual, ok? Muito bem. Então, o ciclo menstrual, ele tem 3 fases. A fase folicular, que é a fase que vai começar a desenvolver o folículo ovariano. Nos 5 primeiros dias vai ser quem? Aquela fase que ainda está tendo a descamação do endométrio. Depois vai ter uma fase ovulatória, que fica por volta do 11º ao 16º dia, certo? Que nessa fase, do 11º ao 16º dia, chamamos de período fértil. Marcelo, por que esse tempo todo? Porque é o seguinte, quando o espermatozoide chega ao útero e vai em direção às trompas ou às tubas uterinas, ele tem 3 dias de vida, 72 horas. Quando o óvulo ele é liberado, ele tem apenas 2 dias de vida. Então, estima-se quem? 3 dias antes, 3 dias depois. Ou, se você preferir, do 14º dia, 3 dias antes, 2 dias depois. 3 dias antes, porque são 72 horas o espermatozoide. 2 dias depois, porque são 48 horas o óvulo ou o gameta feminino. Ok? Muito bem. Então, você vai ter essa fase, que é o período fértil, e o possível dia que dá ovulação. Do 16º, do 17º até o 28º, você tem a fase lutênica, certo? Que é a fase que você vai ter quem? A cicatrização da estrutura, que é do corpo lúteo, e no final você vai ter quem? Você vai ter uma nova menstruação, ok? Então, o período pré-menstrual, você tem o endométrio se formando. No período menstrual, você tem a descamação do endométrio. E no pós-menstrual, você vai ter o endométrio formando-se novamente. Para ser mais claro, aqui você tem, agora a imagem está bem mais limpa, né? Lá em cima, aquela curva, que é como se fosse um cone, ali é quem? Ali é o momento da ovulação. Esse gráfico que faz quase um cone, que gráfico é esse? É o LH. Então, grave bem. O LH é o hormônio responsável pela ovulação. O LH é o hormônio responsável pela ovulação. Tá certo? O FSH é o hormônio responsável pela maturação do folículo. Tudo bem? Então, você vê que o LH ele dá um pico no dia da ovulação e depois ele cai, que é a fase de cicatrização. Você vê também que o desenvolvimento folicular, ele vai ser Vai ser crescente. No dia da ovulação, ele se rasga, ele se rompe, ele libera. Aí você tem uma cicatriz amarelada, chamada de corpo lúteo, ok? E você vê que o endométrio está se formando na fase pré-ovulatória e está desenvolvendo-se depois na fase secretória. Ou seja, o endométrio ele tem a função de abrigar a possível estrutura fecundada e dar continuidade ao processo para formar quem? Para formar os anexos embrionários e o órgão gestacional, chamado de quê? Chamado de placenta. Vamos lá. Vamos falar então agora um pouquinho da fecundação, tá certo? Vejamos. Então, como eu falei para vocês, a fecundação ela acontece no terço distal da tuba uterina, onde você tem uma verdadeira corrida de espermatozoides ao redor do gameta feminino, e ele começa a lançar enzimas para tentar penetrar. Aquele que tocar primeiro a membrana plasmática do gameta feminino,
ele que vai ser quem? O responsável pela fecundação. Tá certo? Fecundou, forma-se o zigoto, esse zigoto começa a se multiplicar. Cerca de 10 dias depois da fecundação, espera-se que a estrutura na forma de blástula já vai se prender na parede do útero. Aí você vai ter a nidação, ok? E a multiplicação das células começa cerca de 24 horas após a fecundação. Vamos lá. Bom, as etapas seriam quem? Primeiramente, o espermatozoide vai atravessar a corona radiata, que é uma coroa de células foliculares ao seu redor. Depois, ele vai ultrapassar a zona pelúcida através de enzimas do acrosoma, que vai perfurar. Depois, ele vai ligar essa membrana plasmática, que aí vai lançar o pronúcleo masculino em direção quem? Em direção à estrutura feminina. Aí, então, esse pronúcleo, ele agora vai o quê? Vai juntar-se para efetivar quem? Esse processo, ok? Olha só para ter mais detalhes aqui. Então você tem esse processo que você vai ter o espermatozoide atravessando a corona radiata, depois ele vai passar pela zona pelúcida e somente o pronúcleo masculino é que vai entrar, né, na estrutura feminina para fazer quem? A fusão dos núcleos, que é chamada de anfimixia. E assim forma-se quem? Forma-se o zigoto. Ok? Muito bem. Depois você vai ter todo esse processo, né? Perde o flagelo, o núcleo haploide entra. Depois você vai ter a fusão, que vai ser quem? A chamada anfimixia. E aí então, essa estrutura não é mais chamada de óvulo, nem ovócito 2. É chamada de quê? Célula ovo ou zigoto. Aqui só para a gente reforçar essa estrutura que se formou, que aí depois vai o quê? Vai ao útero e você vai ter a nidação. Bom, os métodos contraceptivos femininos, você vai ter um método, né, anovulatório, que é aquele através dos hormônios. Os hormônios, você quem? Você megadoses de hormônios que vão bloquear a ovulação. Então, por exemplo, megadoses de estrógenos bloqueia a ovulação, ok? Que pode ser feito através das pílulas anticoncepcionais, que são aquelas diárias. Pode ser feito também através da injeção de anticoncepcional, que é aquela mensal. Pode ser feito até mesmo através do implante intradérmico, que essa estrutura é uma espécie de uma barrinha, certo? Que é colocada debaixo da pele. Ela dura até 2 anos, né, do seu poder contraceptivo. Ok? Então esse método é o método anovulatório. O diafragma, ele é um método por barreira. Esse método barreira vai impedir o contato do gameta masculino com o gameta feminino, mas não impede DSTs, ok? E você vai ter o chamado dispositivo intrauterino. O dispositivo intrauterino, assim como também a pílula do dia seguinte, tem que deixar um português bem claro. Eles não impedem a fecundação. Por quê? Porque a fecundação ela acontece na trompa, né, na tuba uterina. O DIU, que é o dispositivo intrauterino, ele vai impedir a fixação da estrutura já fecundada, já com mais ou menos 10 dias de vida, certo? No útero. É por isso que para muitos o DIU é considerado um método abortivo. Ok? Professor, porque legalmente o DIU não é taxado como método abortivo? É porque, de acordo com o Supremo Tribunal, né, a vida só começa quando inicia quem? A formação do folheto do tecido nervoso. Ou seja, a lógica da justiça é que se existe morte cerebral, deverá também ocorrer nascimento cerebral. Mas, inegavelmente, a estrutura que está sendo expulsa é uma vida. Por quê? Porque já houve a concepção, já existe uma autonomia celular, já existe sua própria carga genética e sua capacidade de evoluir. Ok? Mesma lógica é a pílula do dia seguinte, que é o contraceptivo de emergência. É aquele contraceptivo que a mulher toma até 2 dias depois de ter tido uma relação. Esse contraceptivo é nada mais nada menos do que megadoses de hormônio, cujo objetivo é o quê? É promover a
a menstruação antecipada, que nessa menstruação antecipada, você vai ter quem? Você vai ter a expulsão da possível estrutura fecundada. Então, pessoal, vamos para atividades? Ok? Vamos lá. Então, esse aí é nosso resumo teórico, tá certo? Vejamos. Então, por gentileza, vocês chegam aí na página, deixa eu achar aqui, pronto, página 72. Primeira questão. A puberdade é o período de maturação sexual em humanos. Essa fase do desenvolvimento caracteriza-se por quem? A puberdade, gente, é exatamente o momento em que as gônadas sexuais, elas são ativadas a produzir intensamente os seus hormônios sexuais. O testículo, ele passa a produzir intensamente quem? A testosterona. E os ovários passam a produzir intensamente quem? O estrogênio, os estrógenos e a progesterona. Ok? E aí, a opção correta, não tem para onde correr. A opção correta aí é o item A. O aumento da produção das gonadotrofinas e dos esteroides sexuais. Marcelo Henrique, para tudo. O que são gonadotrofinas? São hormônios que vão estimular as gônadas sexuais, ok? Ou seja, você vai ter o FSH estimulando a gametogênese masculina e estimulando o folículo ovariano, e você vai ter o LH estimulando quem? A produção da testosterona, se for sexo masculino, obviamente, e também provocando quem? A ovulação, ok? Então, o item correto dessa primeira questão é o item A. Questão 2, a estadual do Pará. O Brasil é uma nação que não enfrenta problemas de superpopulação. Por isso, nesse país, não existe um programa oficial de controle de natalidade. Dessa forma, a reprodução humana ocorre de forma livre, natural, algumas vezes irresponsável e inconsequente, causando inúmeros problemas, principalmente para famílias menos privilegiadas financeiramente. Quanto às palavras em destaque do texto, analise as assertivas abaixo, identifique as verdadeiras e as falsas. 1. Próstata, vesículas seminais e bexiga são glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino. Claro que está falso, né, gente? Por quê? Porque a bexiga é exatamente que é um órgão, né, responsável por quem? Pela excreção do sistema urogenital, tá certo? Ele é responsável pela excreção, ele vai armazenar a urina, que esta vai ser liberada por quem? Pela uretra, ok? 2. Os testículos produzem os espermatozoides e o hormônio masculino, testosterona, correto? Os espermatozoides feito por quem? Por espermatogônias, e a testosterona feito pelas células intersticiais. 3. Os ovários produzem os ovócitos e os hormônios femininos, estrógeno e progesterona, correto? Os ovários produzem os ovócitos e também vai produzir, dependendo do ciclo, quem? Os estrógenos e a progesterona, tá certo? No caso dos estrógenos, ele fica a produção constante e a progesterona ela vai aumentar a sua produção após o que? A ovulação. Marcelo Henrique, o que é progesterona? Olha que jogo de palavra massa. Progesterona é o hormônio que promove a gestação. É por isso que é chamado de promover, gesterona, gestação. Tá ok? É o hormônio que promove a gestação. Tudo bem? É ele que vai sustentar a gestação. Ou ele é estimulado pelo corpo amarelo, ou ele é estimulado pelo HCG, que é a gonadotropina coriônica, ou ele é estimulado, aliás, ele é produzido pela placenta. Muito bem. O útero é o órgão feminino onde ocorre o desenvolvimento embrionário e fetal, correto? Né? O útero, a partir da fase de blástula até o nascimento, vai ser o responsável pelo abrigo da estrutura, né, que vai ser concebida. No primeiro trimestre de gestação, a estrutura é chamada de embrião. No segundo trimestre chamamos de feto. E no terceiro trimestre chamamos de quê? Né? Feto a termo ou neonato, aquele que está próximo ao nascimento. Tá certo? A ereção peniana é causada pelo aumento do volume sanguíneo no corpo esponjoso. Não.
São nos corpos cavernosos, onde você vai ter quem? Você vai ter aumento da passagem do fluxo sanguíneo pela artéria peniana, e você vai ter o quê? Uma constricção ou um estreitamento das veias penianas, fazendo que o sangue fique circulando e fique mantendo o pênis ereto. Então, a opção correta da questão 2 vai ser a B de bola. A primeira verdade é falsa e a última falsa, né? FV, VV, F. Terceira questão. De acordo com o aparelho reprodutor masculino representado, quais são os órgãos respectivamente designados pelos números 1, 2, 3 e 4? Vamos lá. O número 1 é uma glândula que está logo atrás da bexiga, certo? Essa glândula aí são as chamadas glândulas seminais. Antigamente chamavam de quê? De vesícula seminal. Só que anatomicamente falando, vesícula é uma estrutura que armazena secreções produzidas por uma outra estrutura. Então não faz sentido eu chamar aquela estrutura de vesícula seminal de vesícula. Por quê? Porque ela produz sua própria secreção. Então hoje o termo adequado é o quê? Chamar de glândula seminal, ok? O número 2, que é uma glândula que fica próximo, né, ao ducto ejaculatório. Essa glândula é a próstata. A próstata, gente, no homem é mais ou menos do tamanho de uma azeitona. E após os 45 anos, a literatura nova fala isso, existe a hiperplasia benigna da próstata. Que aí, a partir dos 45 anos, né, é interessante que se faça, né, o exame da próstata. O exame de sangue, o tal do PSA, e o exame do toque retal. Para exatamente saber como é que anda o volume da próstata. Caso haja casos da família de câncer de próstata, né, a literatura diz que essa prevenção tem que começar logo aos partir dos 40 anos. Ok? O número 3 vai ser quem? Os epidídimos, local onde você tem quem? Armazenamento dos espermatozoides produzidos. O número 4, nós temos quem? Testículos, produção de espermatozoides e a produção de quem? Da testosterona. A opção correta da terceira questão, então, é o item A. Quarta questão. Um homem dosou a concentração de testosterona em seu sangue e descobriu que esse hormônio encontrava-se um nível muito abaixo do normal esperado. Imediatamente ele buscou ajuda médica, pedindo a reversão da vasectomia, que submetera havia 2 anos. A vasectomia consiste no seccionamento dos ductos deferentes presentes nos testículos. Diante disso, do pedido do homem, esse pedido que ele fez não tem fundamento. Por quê? Porque quando se fez a secção dos ductos diferentes, não se mexeu na produção de hormônios, que é feita através das células intersticiais e é lançado para a corrente sanguínea. Não se mexeu na questão da produção do líquido seminal e nem do líquido prostático. O que se mexeu apenas foi o quê? Na passagem dos espermatozoides para o ducto ejaculatório. Ok? Então, o item correto é o item A. Não tem fundamento, pois a testosterona é produzida por glândulas situadas acima dos ductos e próximo à próstata. Não, gente. Não tem fundamento porque a testosterona é produzida por quem? Pelo testículo e é lançada para a corrente sanguínea. Item B. Não tem fundamento, pois o seccionamento impede unicamente o transporte dos espermatozoides dos testículos para o pênis. Esse item é o item correto, ok? Quinta questão. Trata-se de um líquido constituinte do esperma que apresenta aspecto leitoso e alcalino. Contribui para neutralizar a acidez das secreções vaginais e além de promover um aumento da motilidade dos espermatozoides. Esse líquido produzido é quem? É o líquido prostático e é produzido pela próstata. Já que falou desse ponto aí, é interessante tocar num assunto. Qual o assunto? É a questão do tal do espermatozoide velocista e um espermatozoide maratonista. O que história é essa? Hoje se sabe que o espermatozoide X, ele é um espermatozoide, né, que ele é lento, porém é bastante resistente. É o que o pessoal chama de maratonista.
E o espermatozoide Y, ele é mais veloz, só que ele é pouco resistente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, é que o espermatozoide, né, e o meio vaginal, né, é que vai decidir quem vai ser a estrutura a ser formada. Por exemplo, se o meio vaginal tiver muito ácido, o que vai acontecer? Os espermatozoides Y irão ter em menor quantidade e, consequentemente, a chance de ser sexo feminino é maior, porque os mais resistentes irão atravessar. Se no dia da ovulação ter uma relação, a chance de ser menina é maior. Por quê? Porque o espermatozoide já vai chegar e já vai fecundar. Ele não vai ter que esperar 3 dias para ter a ovulação, 2 dias para ter a ovulação. Entendeu? Então, depende do dia da ovulação e do dia da reprodução, é que se vai saber se vai ter menino ou menina. É aquele velho mistério, né? Por que na família tal tem mais menino e por que na família tal tem mais menina? É porque o sangue é doce, o sangue é azedo, o sangue é isso, o sangue é aquilo. Tem uma certa relação, mas só que não é bem o sangue, tem a ver com o meio vaginal e também o dia da ovulação. Ok? Vamos lá. Vida que segue. 6ª questão. Com relação à reprodução humana, marque a alternativa correta. Indivíduos vasectomizados têm ductos seminíferos seccionados, o que impede a passagem dos espermatozoides. Não são os ductos seminíferos, graças a Deus, que seriam um testículo. Opa, 5ª questão? 5ª questão, sai de casa, gente. Tá certo? É o líquido produzido pela próstata, tá certo? Porque a próstata é um líquido alcalino, que ele é rico em quê? É rico no sódio, tá certo? Ele é rico em frutose também, porque vai o quê? Vai neutralizar o meio vaginal e vai ser quem? Vai nutrir também o espermatozoide para o quê? Para a possível fecundação. Voltando para a 6ª questão. Indivíduos vasectomizados têm ductos seminíferos seccionados, o que impede a passagem dos espermatozoides. Falso. Na verdade, a vasectomia são nos ductos deferentes, tá ok? Item B. Na criptorquidia, a temperatura do local onde os testículos se alojam é maior do que a ideal para a espermatogênese, o que leva então a uma esterilidade masculina. Esse item está correto. Mas calma aí, vamos devagar na dor, né? O que é uma criptorquidia? São os testículos que vão sair, né, do saco escrotal e vão alojar-se na cavidade abdominal. O que acontece? Quando os testículos se alojam na cavidade abdominal, vai ocorrer uma situação que a temperatura vai estar 2, 3 graus acima do que se fosse quem? No saco escrotal. Assim, as enzimas responsáveis pela espermatogênese irá sofrer o quê? Elas irão sofrer desnaturações, tornando-as o quê? Inaptas e inviáveis ao processo de formação de novos espermatozoides. Tá certo? Então é isso que nós vamos ter. Então é por isso que não há produção de espermatozoides, caso os testículos localizem-se aonde? Na cavidade abdominal. Ok? Então o item correto da 6ª questão, item B de bola. 7ª questão. Diferentes métodos de controle da natalidade têm sido usados pela população. Um desses métodos está ilustrado nessa figura. Considerando a utilização desse método, é correto afirmar que ele pode implicar em quê? Ora, verifica-se quem? A cisão, né, e a sutura, o corte, né, dos ductos deferentes. Então você tem o quê? Você tem uma vasectomia. Essa vasectomia, ela inibe as glândulas na produção de sêmen? Não, elas não inibem, elas produzem sêmen do mesmo jeito. Manutenção das espermatogônias? Sim, eles vão promover quem? As espermatogônias, elas não vão entrar mais em processo de multiplicação. Os espermatozoides, caso ainda apareçam, eles não são lançados para onde? Né? Para o ducto ejaculatório e para a formação do sêmen, ok? Então, o que pode ocorrer é exatamente isso, é o item B de bola. Ah, Marcelo, me diga uma coisa,
Existe alguma chance, por acaso, de ter uma reversão da vasectomia? Sim, existe. Essa reversão da vasectomia, ela pode ocorrer, mas se o período da vasectomia e da reversão for muito longo, é possível que o homem ele fique estéril de uma vez por todas. Por quê? Porque os espermatozoides, meu povo, eles continuam sendo liberados, e aí o corpo começa a absorver esses espermatozoides. E aí vai estimular a memória imunológica. E ao estimular a memória imunológica, o corpo passará a produzir anticorpos anti-espermatozoides. E com isso vai acontecer o quê? Vai acontecer que quando ele lançar espermatozoides, mesmo que o ducto deferente esteja ok, vai sofrer o quê? Um processo de neutralização e destruição dessas estruturas. É por isso que a reversão é muito mais complexa do que, né, a própria cirurgia da vasectomia. Lembrando, eu não falei na aula, vou só dar uma reforçada. O equivalente à vasectomia feminina é a chamada laqueadura tubária, que é exatamente o corte das tubas uterinas, o que vai impedir quem? O evento de quem dá a fecundação, porque esta ocorre aonde? No terço distal da tuba uterina, tudo bem? Então, a sétima questão, B de bola. Oitava, com relação ao esquema da parte do aparelho reprodutor humano, 1, 2 e 3, representados a seguir, assinale a alternativa correta. Vamos dar logo o nome aos bois. O número 1, turma, vai ser o ducto deferente, ok? O número 2 vai ser o epidídimo. E o número 3 são os túbulos seminíferos. O número 1, conduzir espermatozoides em direção ao ducto ejaculatório. O número 2, você vai ter quem? O armazenamento dos espermatozoides. O número 3, produção de espermatozoides. Então, item A, as células de Sertoli encontram-se em 3? Sim. Quem são essas células? São as células que vão estimular os túbulos seminíferos à espermatogênese. Ok? Vamos ver os outros itens porque está falso. Os túbulos seminíferos percorrem a estrutura indicada por 1? Não. Os túbulos seminíferos é o número 3. Item C. A liberação de espermatozoides ocorre na sequência 2, 3, 1? Não. É 3, 2, 1. Produz, armazena, libera. O epidídimo é representado por 3? Não. Representado por 2. Os espermatozoides são produzidos em 2? Não. São produzidos em 3. Então, oitava questão é o item A. Nona. Cirurgia de vasectomia. Embora possa usar a vasectomia como método contraceptivo, estudo realizado pela enfermeira Flávia Ribeiro Manhoso mostra que a técnica é escolhida, na maioria dos casos, devido a problemas com saúde da mulher causados por outros anticoncepcionais, em especial a pílula, injeções e o dispositivo intrauterino, o medo de complicações na cirurgia e a laqueadura de trompas. A pesquisa também aponta que homens não se preocupam em usar preservativo após a vasectomia, o que aumenta, assim, o risco do contágio de DSTs, como, por exemplo, quem? AIDS. Pode-se dizer, então, que a cirurgia de vasectomia interfere na fertilidade masculina, uma vez que na gametogênese, ele vai fazer o quê? Atua impedindo a ocorrência do período germinativo ou multiplicativo? Não, ele vai permitir. Só ele não vai finalizar e liberar os gametas. B. Atua removendo os túbulos seminíferos? Não. É cisão nos ductos deferentes. C. Atua impedindo o processo da capacitação do gameta, evento que ocorre somente nas genitálias femininas? Oi? Atua impedindo o processo da capacitação do gameta? Não é isso. Atua dificultando a maturação dos espermatozoides 2 a espermate? Sim, é o item D, viu? É o item D. Por quê? Porque se você não tem a formação dessa estrutura, por quê? Porque você vai ter uma saturação dos espermatozoides no local. O item correto D de dado vai ocorrer
Exatamente pelo fato dos espermatozoides não ser lançados, certo? Na vasectomia, fica se acumulando lá, e ele vai o quê? Vai começar a bloquear, certo? A produção de quem? De mais espermatozoide. Ou seja, a saturação dos espermatozoides no local vai inibir a maturação de novos espermatozoides. É por isso que o correto é o item, né, o item D, certo? Porque esse item C que está dizendo aqui, atua impedindo o processo de capacitação do gameta, certo? Não é que vai ocorrer nas genitálias femininas. Não. O dúvida diferente tem a ver que relacionado à genitália masculina. Tá certo? Muito bem. Item E, atua removendo as vesículas seminais? Não tem nada a ver isso. Certo? 10ª questão. A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo constituída basicamente por 2 hormônios sintéticos semelhantes aos hormônios produzidos pelo organismo feminino. O estrogênio E e a progesterona P. Em um experimento médico foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente o comprimido desse medicamento por dia durante 6 meses. Pergunta-se, qual o gráfico que representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período do experimento? Gente, como o hormônio está sendo ingerido externamente, o corpo, ele passa a não produzir esse hormônio, porque níveis altos desse hormônio vai bloquear o próprio hormônio ser produzido. O que é que acontece? Você não vai ter um aumento do hormônio no corpo da mulher. Você vai ter quem? Você vai ter uma concentração constante, gerado pela ingestão diária desse hormônio. É por isso que a opção que vai se adequar é o item A. Tanto o nível de estrogênio é mantido constante, porque você vai ter sempre esse nível alto, como também de progesterona, que vai ter sempre um nível mais baixo. É por isso que os estrógenos estão um gráfico acima de progesterona. A progesterona, sendo tomada constantemente, vai estabilizar a concentração dela e vai inibir constantemente a de progesterona. Ok? É por isso que o item correto é o item A. Pessoal, então é isso que nós temos por hoje, ok? Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, e a palavra de ordem chama-se perseverança, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo encontro, pessoal. Valeu!